Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Hoje nós vamos estar concluindo o capítulo 4 do livro O Poder da Intercessão. E o quarto capítulo é intitulado como Necessidades de um Intercessor. Na leitura anterior, nós lemos 5 pontos, 5 motivos da necessidade de ter um intercessor. Então, no ponto 6, começa: a revelação desce do céu como resultado da súplica do homem a Deus. Este é mais um aspecto no qual se verifica a necessidade da importância do intercessor. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Livro de Amós, capítulo 3, verso 7. E por que aos profetas e não ao povo em geral? Profeta é o que está voltado para Deus, que o busca e tem visões espirituais. Deus tem muito a revelar, mas são os que conhecem o caminho da intercessão que recebem do seu conhecimento. Um exemplo clássico do que estamos dizendo é o de Daniel. Seu livro está recheado de revelações proféticas que abrangem milênios de história. Ele viu todos os reinos deste mundo, desde o reino dos seus dias até o estabelecimento do reino messiânico, quando todos os reinos do mundo terão passado. Quando olhamos para a sua vida, deparamos-nos com um servo que está sempre a buscar a face de Deus em oração. Eu, pois, dirigi o mesmo rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações e súplica, com jejum e saco e cinza. Daniel capítulo 9, verso 3. Por que o buscava assim? Porque lera a profecia de Jeremias e conscientizara-se de que o tempo do regresso de Israel à sua terra se aproximava. O retorno do povo era motivo da sua súplica. Como resultado, Deus revelava-lhe o que ocorrerá com o seu povo Israel em várias fases da história até a redenção final, que acontecerá em Cristo. São as conhecidas 70 semanas de Daniel. O livro de Daniel, capítulo 9, do verso 20 ao 27. Vemos aqui mais uma vez a importância do intercessor. O anjo testifica: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e vim para te declarar, pois és muito amado. Daniel capítulo 9, verso 23. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, pois a visão se refere a dias ainda distantes. Daniel 10, verso 12. Número 7. As profecias se cumprem como resultado da intercessão. Ousamos mesmo dizer que nada acontece na terra sem que primeiro seja gerado no reino do Espírito pela intercessão. Quando a palavra de Deus nos vem em forma de promessa, estamos diante da manifestação do que é o propósito de Deus. Este propósito, porém, não se cumpre automaticamente. Há condições envolvidas, por outro lado, quando vem a ameaça de juízo. Isso revela o fim e a consequência de um caminho que está sendo seguido pelo homem ou por uma nação. Mas este também não ocorre automaticamente. Se houver uma mudança na conduta, haverá uma mudança na ameaça. As promessas. Olhemos inicialmente para as promessas. Até elas são manifestas pela intercessão. Deus prometeu, mas a promessa ou a profecia simplesmente revela a sua vontade para uma determinada situação. Temos então que tomar esta vontade revelada e transformá-la em oração, devolvendo-a ao Senhor, e aí se cumpre o que está dito em Isaías, no capítulo 55. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Isaías capítulo 55, verso 11. Por que Deus faz isto? Porque na terra somos autoridade. Porque somos autoridades?
porque Deus deu a terra aos filhos dos homens. Salmo 115, verso 16. Como já vimos no início deste capítulo, e um homem na terra há de concordar com Deus e falar o que Deus fala e dizer: sim, eu concordo, creio que isto se fará e estou te pedindo que o faças, e ele o faz. Deus não disse que o povo voltaria do cativeiro depois de 70 anos, mas Daniel teve que interceder longamente em jejum e quebrantamento para que a promessa viesse à luz. Deus não prometeu largamente que enviaria o Messias e o Cristo? Sim, o Velho Testamento está cheio de tais promessas. Será que alguém intercedeu para que elas se cumprissem e o Cristo de Deus viesse à terra? É claro que sim. Encontramos Simeão e Ana, que certamente tinham em seu espírito um peso de intercessão para que o desejo das nações viesse. É dito de Simeão que era homem justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito estava sobre ele, e lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Assim, pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem segundo o costume da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede-me em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste antes a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Lucas capítulo 2, verso 25, parte B, e 26 ao 32. Diana Lemos era viúva, de quase 84 anos, não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia, em jejuns e orações. Chegando ela na mesma hora, deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Lucas capítulo 2, verso 37 e 38. Por que só Simeão e Ana reconheceram Jesus? Porque eles estavam intercedendo para que aquilo ocorresse, e o intercessor conhece os tempos de Deus. Ele indica a resposta do céu. Alguém já disse que a história pertence aos intercessores. Se Ana e Simeão foram ao templo quando Jesus foi apresentado, se receberam mensagem do Espírito Santo, era porque conversavam com o Pai a respeito. Insistimos, a terra maior de todas as promessas, Jesus, o Redentor, veio à luz em meio à intercessão dos santos em aliança com Deus e afinado com seu Espírito. Deus prometeu que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne nos últimos dias, que as nações da terra ouvirão a sua voz, que esta terra será cheia do conhecimento e da glória do Senhor, do mesmo modo como as águas cobrem o mar. Deus prometeu que uma igreja gloriosa se levantará um dia diante do trono, que celebrará as bodas do Cordeiro, e a sua noiva é constituída por representantes de todas as tribos, raças, línguas e nações, que o número que faz esta igreja será tão grande que ninguém terá condições de contar. Prometeu que Jesus voltará em poder e grande glória para buscar os seus, julgar o pecado, dar um basta à ação de Satanás na terra e estabelecer o seu reino eterno. Ora, cremos em tudo isso, mas precisamos tomar cada uma dessas promessas e devolvê-las para Deus com a nossa concordância. Diremos: faça-se assim em nossa geração. Creio com todas as forças do meu ser que o exército de Deus da presente geração há de se levantar na força que Deus lhe supre, respondendo ao gemer do Espírito em seu próprio coração, para trazer à luz essas promessas pelo poder da intercessão, movida pelo Espírito e respaldada pela palavra de Deus.
Vivemos numa geração em que as promessas milenares têm se cumprido diante dos nossos olhos. Temos ido 2 vezes por ano a Israel, liderando caravanas em visitas de estudo bíblico e experiência com a realidade profética na terra do livro. Não há lugar no mundo onde se possa pegar na profecia cumprida, viva, visível, tangível, palpável como ali. Olhamos para a Bíblia, lemos-la e vemos suas palavras materializadas diante de nós, ao pé da letra. Nada de figuras ou símbolos, cumprimentos absolutos e estonteantemente exatos. Somos logo dominados pela convicção de que vivemos na geração que testemunhará as últimas e tremendas promessas de Deus vindo à luz. Deus disse que traria os filhos de Israel dos 4 cantos da terra e derramaria sobre eles o Espírito de Deus através das nossas intercessões, geraremos a redenção espiritual dos filhos de Simão. Pelas intercessões, o povo voltou à terra de seus pais. O Estado de Israel foi restaurado. Jerusalém foi tomada e pelas nossas intercessões, Israel será salvo. Pelas nossas orações, o Espírito Santo será derramado sobre a casa de Israel e por elas Jesus Cristo descerá à terra e estabelecerá seu reino milenar com a sua igreja em glória. Nós que estamos vivos nesse ano de 1993, estamos no limiar do grande derramamento do Espírito que Deus prometeu. Passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar, e todos os verdadeiros intercessores testemunharão estas coisas. Juízo. Olhemos agora para as promessas de juízo. Israel fez e adorou um bezerro de ouro, e Deus ameaçou destruir todo o povo. Ele disse a Moisés: tenho observado este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Êxodo capítulo 32, verso 9 e 10. A sentença contra Israel foi lançada. Quebrará o primeiro item da aliança que diz: não terás outros deuses diante de mim. Também quebrará o segundo: não farás para ti imagens de escultura. Êxodo 20. Merecia a morte, deveria ser destruído. É aí que entra o intercessor. Moisés se interpõe entre Deus e o povo e ora: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Torna-te da tua ardente ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais jurastes e lhe dissestes: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que tenho falado, e eles a possuirão por herança para sempre. Êxodo capítulo 32, do verso 11 ao 13. Qual o resultado da intercessão de Moisés? Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Êxodo 32, verso 14. O salmista, recordando o que ocorrera, declara: em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido. Tê-los ia exterminando, como dissera o Senhor, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedido que sua cólera o destruísse. Salmo 106, verso 19 e 23. Um outro exemplo que poderíamos considerar é o de Jonas. Deus o instrui a profetizar destruição, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas, capítulo 3, verso 4. Todavia, em decorrência da mensagem, os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior deles até o menor.
a notícia chegou ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono e, despindo-se do seu manto e cobrindo-se de saco, sentou-se sobre cinzas e fez uma proclamação e a publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: não provem coisa alguma, não comam, nem bebam água, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Jonas capítulo 3, versos 5 ao 9. Houve em Nínive um arrependimento generalizado. O rei, servos e animais jejuaram. Resultado: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhes dito que faria e não fez. Jonas capítulo 3, verso 10. Isso demonstra mais uma vez que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas busca um caminho dentro das leis que governam o seu reino para o escape. Coloque em seu espírito esta grande verdade para que os eternos propósitos de Deus sejam plenamente consumados na vida dos homens e das nações. Ele precisa de intercessores na terra, servos em aliança com ele, seus aliados e porta-vozes, sua palavra e propósitos. A súplica do justo pode muito na sua atuação. Tiago capítulo 5, verso 16. E aqui concluímos o capítulo 4. Até o próximo vídeo.